Hoje nós vamos falar de um dos principais indicadores de fundos imobiliários, que é o PVP, explicar um pouco mais sobre o que é esse indicador e por que muitas pessoas acabam usando em termos para comparar se acha que um fundo imobiliário está barato ou está caro. Então a gente vai entrar no detalhe de como é que chega nesse valor e como você deveria analisar para cada tipo de fundo. Tá? Primeiro vamos para o conceito, é algo relativamente simples, é uma fórmula entre o preço, que é o ativo negociado em tela, então o preço que você vê de tela de qualquer fundo imobiliário, e embaixo seria o valor patrimonial. Então, na sua essência, seria quanto que vale o fundo versus o preço dele. Então, quando a gente fala que um fundo imobiliário, teoricamente, tem um PVP, né, um preço sobre o valor patrimonial de 1, quer dizer que ele está sendo negociado a um valor justo, porque ele está sendo negociado ao preço do patrimonial. E quando esse PVP é menor do que 1, teoricamente ele está com desconto, e acima de 1 ele teria pagando um preço adicional por esse tipo de fundo. Mas agora a gente vai entender no detalhe como é que funciona esse cálculo do patrimonial para entender se realmente faz sentido essa comparação de PVP menor do que 1 ter um fundo imobiliário barato. Primeiro, a gente precisa de fazer uma diferença entre os principais tipos de fundos imobiliários que nós temos, que seria basicamente os de tijolo, que é onde a gente tem de hospitais, lojas corporativas, shoppings, etc. E os fundos, né, que são os FOFs, e os de papel, que são basicamente que investem em CRI. Então, recebíveis imobiliários e não propriamente no próprio tijolo, porque o cálculo desse indicador desses dois tipos de fundos acaba sendo diferente. O primeiro que a gente vai ver são dos fundos imobiliários e dos fundos de papel. Então, o BC que a gente tem aqui é um FOF e o KNP é um fundo de papel. A gente consegue ver que a oscilação do valor patrimonial de um FOF é muito mais acentuada. Todo mês conta com algum tipo de oscilação, tanto para cima, né, positiva quanto negativa. Como a gente pode ver no final do ano passado, teve uma elevação muito alta e ao decorrer desse ano, devido à crise do corona, ele acabou sofrendo um pouco. Já um fundo de papéis, que seria o KNP, ele também tem uma oscilação mensal, mas consegue ver que é uma magnitude menor do que um FOF, porém, todo mês a gente vê uma diferença no valor patrimonial. E por que acontece isso nesses dois fundos? Aqui, para nós entendermos um pouco mais, também comparando um FOF com um fundo de papel, o FOF basicamente ele investe em outros fundos imobiliários. Aqui nós temos o caso da UFOF 11, onde consegue ver a discriminação onde está investido o patrimônio do fundo. Como nós sabemos qual é a carteira desse fundo imobiliário, nós sabemos quanto é que vale o TBOF 11 no mercado, o HGBS, o HLOG e assim por diante. Então, como nós sabemos quanto que esses fundos valem no mercado, pois eles são negociados diariamente na nossa bolsa, a gente consegue saber o valor patrimonial deles todo dia, então por isso que a gente tem uma oscilação mensal. Como a carteira desses fundos acabou sendo muito dinâmica, do mês para o outro eles podem trocar uns papéis, mas a divulgação do valor patrimonial todo mês é divulgado, pois depende das oscilações das cotas dos fundos. E no caso dos de papéis, é a mesma coisa, porém os ativos de renda fixa, que são os CRIs, eles têm uma volatilidade muito menor no mercado secundário deles, tá? Por isso que a oscilação mês a mês existe, mas uma oscilação bem menor. Então aqui é a mesma coisa. Então você pega esse CRI da Elbor, da Ivan, da Latam, todos eles são negociados no mercado secundário e todo dia tem um preço para esse ativo, porém com uma volatilidade muito menor que no fundo imobiliário de FOF. Por isso que a gente vê uma oscilação mensal, porém não com uma intensidade um pouco menor. Agora, indo para os fundos de tijolo, a gente comparando um VISC, que seria um fundo de shopping, versus HGPO, que é um fundo de laje corporativa, e a principal diferença entre eles, HGPO é um monoativo e um VISC é um multiativos, então tem mais de um shopping dentro da carteira. A gente vê que no HGPO, o valor patrimonial, ele muda apenas uma vez por ano. Também pode ser negativa ou positiva, no caso dos FOFs de papéis, porém, acontece apenas uma vez por ano essa reavaliação. No caso que a gente tem multiativos, nós podemos ter uma oscilação mais do que uma vez por ano, dependendo do gestor, ele pode fazer reavaliações dos seus ativos, dependendo de quando foi a aquisição, mais do que uma vez dentro do mesmo ano. Mas usualmente é feito anualmente. Tá? E como é que é feita a metodologia desse tipo do valor patrimonial de tijolo? Aqui eu peguei o caso de um outro fundo, que é o BBVJ11,
também é de um ativo apenas, um multiativo, um monoativo de uma laje corporativa. Então a gente vê que é feito uma vez por ano. O método utilizado para o patrimonial é a utilização do fluxo de caixa descontado e quem faz essa avaliação é uma consultoria independente. Então não é o gestor do fundo que determina quanto que vai valer aquele valor patrimonial. O grande problema dessa metodologia é que na utilização do método de fluxo de caixa descontado, nós temos que ter algumas premissas. E essas premissas, a consultoria independente que faz, segundo o estudo deles e a experiência, para chegar a um valor justo do imóvel. Então, para do caso do BBVJ11, que foi feito no final do ano passado, a reavaliação anual deles, eles tinham um valor de locação para os novos contratos de imóveis vagos de R$ 73 o metro quadrado, uma vacância constante de 3% ao ano na perpetuidade e uma taxa de desconto de 9% ao ano. E caso tivesse uma vacância, seria alugado novamente a 996 metros quadrados a cada 6 meses. Cada investidor pode ter uma premissas diferentes dentro dessas que eu coloquei aqui. Você pode ter acesso ao laudo do cálculo do valor patrimonial desse fundo, é um dado público. Eu separei apenas 4 que podem gerar algumas divergências entre investidor para investidor. Quando a gente separa a taxa de desconto, seria a taxa que vai ser descontada desse fluxo de caixa. Então, para uma pessoa que está mais acostumada com o investimento imobiliário e conhece muito bem o ativo, pode ser que ele requeira um retorno menor versus uma pessoa que seja mais conservadora e queira um retorno maior para correr risco. Então, essa taxa de desconto é uma taxa de desconto muito pessoal. Tem uma taxa de desconto por livro texto, que eles acabam calculando, mas você também pode ter uma individualização devido ao propensão a risco de cada investidor. Então, apenas alterando essa taxa, nós já teremos um valor patrimonial tanto acima quanto abaixo. A pessoa também, na visão dela de ramo imobiliário, pode acreditar que a vacância do fundo seja maior ou menor do que esse 3% na perpetuidade. Então, a gente vê que, diferente de um FOF ou de um CRI, que o valor patrimonial são valores negociados no mercado, o valor patrimonial dos fundos de tijolos são feitos através de fórmulas matemáticas calculadas uma vez por ano que têm premissas humanas. Então, outro ponto importante, aqui seguindo o mesmo laudo, que eu tirei um print do laudo para vocês conseguirem ver algumas premissas. Além, assim, são 3 páginas de premissas que eles tentam, podem ter vários erros, ou então você pode discordar de alguns pontos, segundo a sua análise do mercado imobiliário. E por último, nós vemos quanto que cada ano teria para esse valor patrimonial. Então, daqui a um ano, 2, 3, 4, 5, quanto que esse fluxo de caixa traria de retorno para o valor da cota de hoje. A gente consegue ver que o grande valor do fundo imobiliário está nessa linha azul, que seria o valor residual, que é a perpetuidade dele, que seria o imóvel ad eterno. Então, premissas tomadas na perpetuidade com a vacância de 3% e a taxa de risco, que é a taxa descontada, influencia muito esse valor para cima quanto para baixo, que pode influenciar muito no valor patrimonial. Então é importante frisar que quando você faz a conta do valor patrimonial de fundos de tijolo, você não precisa levar a ferro e a fogo o valor que está colocado no relatório, pois você pode ter divergências com a pessoa que fez a análise do fundo. Então, para finalizar, aqui nós temos o PVP da indústria de FOF de papel versus a de tijolo. Tá? Esses são relatórios do último mês de março, então estão atualizados. Uma coisa que a gente consegue ver, um PVP de FOF papel, ele costuma ficar muito em termos de 0,90 a 1,1%. Temos algumas exceções por algum momento de mercado, mas na média eles tendem a ficar muito próximo de 1, porque é onde se faz mais justo, que o valor patrimonial, como é algo negociado mensalmente, não tem muito porque tem uma discrepância entre o P e o VP. O que pode acontecer no caso de um FOF é a gestão ser tão boa que vale a pena você pagar um ágio em cima do valor patrimonial que ele tem dentro da carteira. Porque como a gestão dele acaba sendo uma gestão muito efetiva, você aceita pagar um prêmio por isso. Já no caso de tijolo, conseguimos ver valores bem discrepantes em relação a um. Então, tem fundos como EDGA de 0,70, tem fundos com 61, tem fundos com 30 e assim por diante. O grande ponto é que como o valor patrimonial de cada fundo é atualizado uma vez por ano, pode ser que no exemplo aqui do BBPO, que está 161,
ele foi revisado fazem, por exemplo, 11 meses, e toda a valorização que ele teve nesses últimos 11 meses, com a melhora do cenário que nós tivemos, isso desconsiderando o coronavírus, não esteja sendo embutido no valor patrimonial, ou até mesmo no caso do IDGA, que na última vez que foi feito o cálculo do valor patrimonial era um cenário muito mais positivo para o fundo, que hoje já não está contemplado. Então é importante ter essa ressalva de quando você analisa esse indicador para FOFs e papel versus tijolo, pois muitas vezes esse indicador pode te influenciar para tomar uma decisão errada, simplesmente olhando apenas um número. É bom ressaltar que todos os gráficos foram retirados do site do Funds Explorer e, por favor, qualquer dúvida, fale com o seu assessor.